Salve, salve, galerinha do bem! Como vocês estão? Espero que todas e todos possam estar muito bem. Eu sou o seu economista Marcelo Martinovic e feliz então 2022, já que estamos ainda em janeiro, né? Aliás, desejar coisas boas não tem data, é sempre muito bom a gente desejar o bem para todos, né? Então, estamos começando. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse mês aqui de janeiro a gente ia fazer algumas mudanças aqui no set e então estamos aqui, bem-vindos, bem-vindas ao set novo, à casa nova e por favor, né, ajude aqui a gente colocando a sua opinião sobre o novo cenário, sobre a iluminação, sobre o áudio, para que a gente possa continuar evoluindo tijolinho por dia e com isso poder entregar para você uma experiência cada vez mais interessante, tanto do ponto de vista de conteúdo, que é o mais importante, como o de forma. E eu quero saber o seguinte, quem é que se lembra aqui do que a gente viu antes de falar sobre aquele último vídeo nosso de tendências econômicas, que eu vou falar depois, porque esses números se alteram muito, né? Então, nos próximos vídeos vou recuperar aquelas projeções econômicas. Mas alguém se lembra? Ah, sim, você está se lembrando, mas antes disso, você já, né, sabe, né? Não vai esquecer, mas antes disso, dê o joinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho para você estar sempre por dentro das novidades aqui deste nosso canal, dessa nossa viagem. Então, bem-vindas e bem-vindos à nossa nova nave. Mas ó, só um segundinho para te recuperar aquele assunto que a gente já tinha iniciado em dezembro. É só um minuto. Muito bem, é exatamente a nossa pauta, que era o nosso tema de formação de preços, justamente aqui, parte 2, né? O retorno. Eu dividi esse assunto em dois porque ele é muito importante e porque a gente está toda hora vendendo alguma coisa para alguém, né? Sempre. Claro que a gente espera uma contrapartida, somos negociadores, né, natos desde quando nascemos nessa série, nesses vídeos, a gente está tentando fazer um posicionamento tanto do ponto de vista de pessoa física ou jurídica. E esse assunto de formação de preços vale para todo mundo, né, desde do autônomo, do informal, até o processo de formalização, de abertura da empresa, para que possa ficar dentro dos conformes. Mas, resgatando o que a gente falou lá na aula, né, no vídeo de dezembro, que é bem importante entender o seguinte, quando o cliente compra um produto, nessa relação de troca, ele recebe o produto ou serviço e paga, é uma monetização, e paga por isso que é o preço, né? E quando o cliente através dessa aquisição do serviço ou do produto, se isso agrega valor, se isso marca o cliente de alguma forma, além do preço, ele carrega o apreço. E é sempre assim, quando você consegue desenvolver esse processo da apreciação, você agregou valor.
E basicamente, né, são os dois elementos que existem. Ou existe uma apreciação ou uma depreciação. A apreciação vem quando agrega valor. Então ele tem apreço por você e como eu falei no vídeo anterior, preço é percepção de valor agregado. E quando isso acontece, preço se transforma em apreço. Quando não acontece, a gente deprecia a imagem e aí qualquer centavo se torna caro nesse processo. Então é importante entender isso. E a questão também da função econômica. Ok, Marcelão, eu entendi isso, mas afinal de contas, qual é a função econômica do preço? E aí então, pessoal, nós temos muitas. Eu vou destacar aqui as principais, né? Quais são os principais elementos de função econômica. Então nós temos aqui um dos mais importantes, que é o balizamento concorrencial, que está profundamente ligado lá ao vídeo 1, vídeo 2, da principal lei da economia, que são as leis, né? Ou a lei principal da oferta e da procura. Quanto maior for a oferta, menor tenderá a ser o preço, porque nós teremos um valor percebido dividido, né, em muitas empresas com estruturas similares, entregando algo similar, portanto o preço tende a cair. Quando o comportamento é o contrário, ou seja, eu tenho uma maior procura e uma oferta menor, aí justamente é o oposto, né? Você vai avaliar esses valores agregados e o preço tende a aumentar. E depois disso, o preço ele vai gerar lá, né, o faturamento da empresa, e ele deve remunerar os fatores de produção. Vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, que é o conjunto de custos e despesas que a gente tem para poder vender algum produto ou prestar algum serviço para outra empresa ou para uma pessoa física. E finalmente o lucro para remunerar o capital, né, de quem aplicou, de quem alocou o recurso naquela atividade. Entenderam? Então, nós temos várias funções ligadas à importância estratégica do preço dentro do processo. E quem é que cuida disso numa empresa? Bom, todos, né? Claro, todos, mas nós temos profissionais treinados específicos para isso. Eles normalmente trabalham lá na área chamada controladoria, mas tem gente de vendas, tem gente da engenharia, todo mundo participa. Veja, não importa a empresa, hein? Comércio, serviços e indústria vale para todo mundo. Vou falar um pouco mais de indústria, que de fato é o exemplo mais complexo que nós temos. Portanto, se a gente entender que toda indústria presta serviço, o que eu falo para a indústria vale para serviços. Se eu falo que toda indústria vende alguma coisa, tudo que eu falar para a indústria também vale para atividades de comércio, atacado ou varejo de um modo geral. Então essa área vai cuidar especialmente dessa gestão de custo-preço, também chamado de custeio e precificação. E qual o objetivo disso, né, pessoal? O objetivo é justamente esse, é estudar o comportamento dos gastos de uma empresa, porque o preço de venda vezes o volume, a quantidade, deve ser suficiente para cobrir esses gastos, e aí o que nós teremos? Faturamento menos gastos, nós teremos o lucro justamente para remunerar o capital e o risco que a atividade vai gerar para esse empreendedor, para esse empresário. E isso é feito para que a gente consiga, de forma científica, entender essa composição de resultados. Por falar nisso, o próximo vídeo, entre aspas, que seria uma extensão desse, a gente vai falar somente de análise de resultados. E claro que o preço de venda e a quantidade vendida são dois ingredientes fundamentais para esse processo. Então, quando eu vou estudar esses gastos, nós temos que aplicar luz, aplicar ciência. Então nós temos aqui a divisão, a classificação por tipo, quanto à natureza, o tipo está ligado à natureza desse gasto, e aí nós teremos um gasto, poderá ser do tipo custo ou do tipo despesa.
Mas não só quanto ao tipo, mas também quanto à forma. Quanto à forma, a gente vai estudar o comportamento desse gasto, a sua variação que ele tem na linha do tempo, especialmente com vendas. Por exemplo, se você vende mais, você gasta mais por um material, vai ser um gasto variável. Se você por exemplo, sei lá, aluguel. Aluguel, tirando algumas exceções, ele é um valor fixo, ou seja, vendendo ou não vendendo, você vai ter que pagar esse aluguel e outros gastos. Então, o que nós temos? Um gasto pode ser um custo ou uma despesa, ou ele pode ser variável ou fixo. Pô, Marcelão, então quer dizer que um custo pode ser variável e fixo? Yes! Então, uma despesa pode ser variável fixa? Yes, pode. Então, só fixando. Custos são todos os gastos voltados ao processo. Mas qual processo? Ao seu processo. Se você for uma indústria, nós teremos a parte da matéria-prima, a parte da mão de obra dos operadores que estão produzindo o material. Se você for um comércio, você não vai ter as máquinas, então o seu custo vai ser a reposição do estoque. E se você for um serviço, você pode ter material aplicado ou não, mas você vai ter a sua mão de obra técnica na aplicação desse serviço. Então, indústria tem o seu custo específico, comércio e serviços. É claro que depois desse vídeo, se você se interessar mais, o mercado oferece uma série de cursos. Eu mesmo atuo em várias entidades, em vários locais, ministrando vários cursos aí que o mercado disponibiliza, tipo Ciesp, a gente atua bastante, os Sindipeças também. Trabalho na faculdade Unimed, enfim, são vários clientes que a gente opera, a gente aplica esses conceitos. E as despesas? Vocês entenderam então que o custo está ligado ao processo e as despesas? As despesas estão ligadas aos outros gastos. Regrinha fácil, né? O que não for custo será despesa. É claro que a gente está tentando simplificar, mas, por exemplo, os impostos são despesa, o aluguel, né? O aluguel da parte administrativa, se for uma indústria, é claro que nós temos dois, nós temos o aluguel do galpão da fábrica e o aluguel, entre aspas, do famoso escritório. Então, o aluguel da fábrica seria custo, né? Custo fixo. E o aluguel da parte da metragem do escritório de administração seria despesa. Só para ter uma noção. E quanto à forma, tem aqueles gastos que eles estão variando em função das vendas, né? Vende mais, gasta mais, vende menos, gasta menos, e esses gastos serão ou custo ou despesa, sempre variáveis. E temos aquele que vendeu ou não, aqueles que vendendo ou não vendendo tem que pagar. Porque eles não têm um elemento em função das vendas, ele tem um elemento em função da infraestrutura. Eu sei que você pensou agora, você está certo, mas ao longo dos anos a infra não muda? Muda, claro, se o negócio deu muito certo, você vai aumentar o seu negócio. Se o seu negócio está num momento difícil, você vai entregar aquele ponto que você paga o aluguel muito alto e vai procurar um ponto para pagar um aluguel menor. Mas isso não acontece todo ano. Essas mudanças ocorrem de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos. Essas mutações do gasto fixo, elas ocorrem mais no longo prazo. Então, no curto prazo, no feijão com arroz aqui no dia a dia, é o que nós iremos ter, né? Variáveis em função das vendas e fixo em função da infraestrutura. Vendendo ou não vendendo tem que pagar, vão ser fixos. E aí a gente tem essa tabela, né, galera? Essa tabela que eu espero que você faça lá a sua, pegar todos os gastos da sua empresa. Aqui eu, como exemplo, coloquei uma indústria, porque uma indústria é o caso mais rico em detalhes, é o caso com uma maior complexidade, e aí a gente consegue aprender na mesma tacada, indústria, comércio e serviços. Então eu tenho essa tabela aqui, e aí qual o objetivo? O objetivo é você pegar linha por linha e você fazer a análise, né? Então
Então eu tenho aqui custo, né? Matéria-prima, ele é custo porque está ligado ao processo. E ele é variável porque quanto mais vende, mais usa matéria-prima. Então, e assim se vai, né? Por exemplo, aqui salários. Salários industriais, no caso de uma indústria, é custo, porque está ligado ao processo produtivo. E é fixo, porque vendeu ou não vendeu, tem que pagar. Então a gente entende que isso é muito importante. E com estes elementos na mão, você consegue formar o seu preço de venda, que é o objetivo final desse papo nosso. Então eu vou ter o custo, que é o primeiro elemento, que é a soma do custo variável e do custo fixo. Lembrando que se você for uma indústria, você vai ter esses dois elementos aqui, porque você tem o material aqui e você tem a mão de obra. Se você for um comércio, você vai ter a mercadoria, a reposição do estoque, mas você não vai ter a mão de obra da produção, porque seu fornecedor já fez isso, né? Segundo elemento, as despesas variáveis de comercialização, os impostos, as comissões, o frete, enfim, tudo que eu uso para vender. Depois, as despesas fixas da administração, porque a parte da fábrica, se for uma indústria, já foi aqui no custo. Então o escritório, a administração, vai entrar aqui, né, nessa despesa fixa voltada para a administração. E a margem de lucro de negociação, também uma parte que você põe no preço para poder, enfim, porque você sabe, né, que você vai comprar uma peça, qual desconto? 0, meu querido. Eu vou comprar 1000 peças. Bom, aí vamos chamar a diretoria. Então eu coloco na margem de lucro uma parte também, evidentemente, para poder negociar aí tanto com os meus clientes. Isso fará diferença, obviamente, na composição do preço final do nosso produto. Então, se eu fosse pensar assim, eu teria, para ficar mais fácil, tipo uma torta, uma pizza, formada por 4 partes. Então, a primeira parte aqui é a parte do custo. A segunda parte, da despesa variável de comercialização. Terceira parte, despesas fixas da administração. E por último, a margem de lucro de negociação. Supondo que eu já peguei um preço, uma empresa, já trabalhei, o que nós temos como exemplo? Nós temos um custo de R$ 146,05, uma despesa variável de comercialização, lembra que eu falei os impostos? E é claro que os impostos mudam de acordo com o seu regime fiscal. Por exemplo, você opera num regime chamado Simples, o Simples Nacional, para pequenas empresas. O tributo vai ser menor. Aí você foi por lucro presumido, você já cresceu um pouco, o tributo vai ser um pouco maior. Aí você cresceu bastantão, você foi lá para o lucro real, a carga tributária muda. Então, os impostos estão diretamente ligados ao seu tamanho, né? O seu tamanho vai determinar simples, lucro presumido ou lucro real, e com isso a estrutura tributária também se altera. Aí, a terceira fatia da pizza, a sua administração, o quanto você gasta de administração, e finalmente a margem de lucro de negociação, que eu estou supondo como exemplo 20% para a sua margem, 12,92% para a sua. Mas da onde veio isso? Boa pergunta. Veio de uma peça que eu já falei, mas vou falar depois no próximo vídeo, a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. É de lá que nós temos esses nortes todos que vão ajudar a gente a formar o nosso preço. Mas isso é coisa do vídeo que vem. Aí eu pego todos os elementos e coloco tudo num caldeirão da precificação. Eu tenho que ter esses 4 elementos. Então o custo, nesse exemplo, R$ 146,05. A despesa para você vender, 32,69%. A sua administração, fui no DRE, peguei o seu gasto administrativo, 12,92%. E finalmente a margem de lucro fundamental, que você viu o mercado, viu o concorrente, analisou se é uma commodity, se é uma high-end, que eu já falei em vídeos anteriores. Então, supondo uma margem de 20%. Aí, o que você tem que fazer? Calcular o peso do custo aqui. Então, somos 3, tiro de 100, regra de 3, né? Encontro o peso. Então, o custo vai pesar quanto? 34 e 39%. A soma das partes tem que ser igual a 100%.
E aí transforma esse cara em fator, 0,3439, divido um pelo outro, né? Divido o custo pelo fator de markup, e como se fosse mágica, mas não é mágica, é ciência, você calcula o preço de venda e as provisões. R$ 139,00 redondando para despesa variável, R$ 55,00 para administração e R$ 85,00 para a nossa margem. Portanto, precificação, de uma maneira científica, é assim que faz. Você divide o custo pelo fator de markup, o que vai te dar R$ 424,66, galera. E com isso, atingimos o nosso objetivo desses dois vídeos aqui. O primeiro mais curto, o segundo um pouquinho mais longo. E foi por isso que eu dividi de como calcular o preço. E espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Então, espero que tenha agregado valor e muito bem, pessoal. Então, valeu, galera. Tá voltando aqui com um set novo e esse conteúdo. E o próximo vídeo nós iremos falar de análise de resultados. Valeu, galera. E no chat, passa as suas percepções aí, sugestão de temas. Porque esse canal existe por você. Esse canal existe para você. Porque tem coisa que é legal e tem coisa que é muito legal. Tem gente que é legal e tem você que nos prestigia com a sua audiência, com a sua paciência. Então você é muito legal. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. TMJ. Valeu.